seja bem-vinda, seja bem-vindo ao mais um programa Permita-se. Lembrando que esse programa é para trazer para você, telespectador, vários assuntos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, dicas, cases de sucesso, histórias que nos impactam, que nos mostram que a gente pode se permitir. E hoje, atendendo a pedidos, né, Marisa? Já que a gente tem ouvido bastante aí o pessoal falando, tem que começar a trazer os homens para serem entrevistados. A gente só vem mulher. Atendendo a pedidos, hoje a gente tem um entrevistado, um convidado, né, Marisa? Convidado, exatamente. E hoje, Silmara, nós vamos falar de um tema muito importante, que é a educação financeira. Opa! Silmara, quem é que na tua casa lá cuida das finanças? Sou eu. Geralmente são as mulheres, né? E para conversar sobre esse assunto hoje, nós trouxemos ele, o Dr. Roberto Pereira. Seja muito bem-vindo, Dr. Roberto. Ele que é advogado, empreendedor, especialista em gestão pública, é presidente do MDB. Atualmente ele está como secretário de Finanças, né, aqui no nosso município, e também é especialista em finanças. E para começar, doutor Roberto, nós já vamos te perguntar, né? Ai. A pergunta que não quer calar. Exatamente, né? Como é que começou esse interesse, né, pela educação financeira? Olha, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês duas. É uma honra. Até há pouco comentavam que é a primeira vez que vem um homem aqui. Né? Isso, está estreando. Então, me senti extremamente honrado e feliz. Entendo que é muito importante esse tema. Eu conversava com a Marisa esses tempos atrás sobre isso, né? Numa visita que a gente estava fazendo. E o meu interesse pela educação financeira começou há muito tempo. Quando eu estava na faculdade, eu li um livro do Pai Rico, Pai Pobre. É um livro fantástico. É um livro de uma leitura bem simples, de boa compreensão. Naquele momento me despertou interesse, né? Então eu comecei a entender desse assunto, a estudar naquele momento da faculdade, mas nunca muito a fundo, porque eu cursei Direito, né? Então não era uma área tão afim assim da economia ou das ciências exatas. Mas por que é importante a gente estudar educação financeira? Eu estava verificando, Marisa, nós temos aqui em Gaspar, em torno, nas escolas públicas, 9.500 crianças. Devem ter na rede privada mais umas 3.000 crianças, né, adolescentes estudando. Vamos pensar o seguinte, quantos médicos vão sair dali? Talvez 10 médicos. Quantos advogados? Uns 30 advogados. Quantos empreendedores? Quantos profissionais autônomos? Quantas pessoas que vão para o mercado de trabalho? A gente não sabe, isso vai depender do talento de cada um, mas uma certeza a gente tem. Todas essas pessoas vão precisar lidar com dinheiro. Verdade. Elas precisam disso. E esse é um tabu no Brasil, as pessoas têm medo de falar sobre dinheiro, sobre cuidar do seu patrimônio. Então, essa é uma verdade que a gente precisa começar a discutir. A gente percebe que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com o seu patrimônio. Hoje, a maioria do brasileiro está endividado, está no SPC. A maioria deles está pagando juros abusivos porque não tem conhecimento. Então, eu tenho certeza que a educação financeira vem para enfrentar isso, para dar liberdade para as pessoas. Então, você acredita que isso poderia começar nas escolas, então? Sim, eu tenho certeza. Inclusive, foi aprovada uma lei federal há 2 anos, está fazendo isso, obrigando a estar na matriz curricular das escolas a educação financeira. Aqui em Gaspar, por intermédio da Secretaria de Finanças, a qual eu sou secretário, a gente está desenhando um projeto. Para o segundo semestre, a gente deve começar nas escolas do município a falar sobre isso. Esse tema, a gente vai pegar os alunos que estão no 9º ano e também vamos apresentar para aqueles que estão no ensino médio, para que a gente possa conversar. São conceitos simples e alguns conceitos até matemáticos, por exemplo, juros compostos. Todo mundo aprende na escola isso, né? E naquele momento, às vezes, a gente não vê a aplicação no dia a dia. Então, a gente tem que trazer exemplos práticos para que essas pessoas se interessem. Eu tenho certeza que, eu analiso por mim mesmo, se eu tivesse pensado nisso quando eu estava na adolescência, hoje a minha situação seria diferente. É verdade, Verdade. né? Doutor, e a gente sabe assim, que tem muitas mulheres, né, também que são chefes de família hoje, né? Que dicas que o senhor dá para homens e mulheres, né, que estão aí com esse problema dentro de casa financeiro, né? Como é que eu posso melhorar a situação? Então, a gente tem que, primeira coisa, fazer um diagnóstico. Eu passei por isso. Eu tive um problema grave financeiro de 2014 para 2015. Eu viajei, acabei morando um tempo fora do Brasil. Quando eu voltei, estava com uma dívida enorme.
E aí a primeira coisa que eu parei junto com a minha esposa, e aquilo que vocês falaram é verdade, quem cuida das finanças em casa é a esposa, né? A mãe, geralmente, né? Então por isso que esse tema é bem importante. O que a gente fez? A gente fez um diagnóstico. Quais eram as nossas dívidas? É cartão de crédito, os juros é enorme. Era cheque especial, juros enorme, mais tão grande quanto cartão de crédito. Então a gente fez um diagnóstico, viu quanto a gente devia, pegamos um empréstimo, então, no banco, para concentrar as dívidas num local só e com uma taxa muito menor. Naquela época, por exemplo, eu deveria estar pagando no cartão de crédito 30% ao mês. Nossa. O cheque especial era mais de 10%. Então a gente trocou essa dívida, que era enorme, era uma bola de neve, possivelmente a gente não iria conseguir pagar, para uma dívida de 1,5% ao mês os juros. Então a primeira coisa que precisa fazer para quem está endividado é fazer esse diagnóstico e concentrar o pagamento dessas dívidas. Às vezes num banco só, uma taxa de juros menor. Se você perguntar para a maioria da pessoa que está nos acompanhando aqui, qual que é a taxa de juros que ela está pagando, ela não sabe. A população se preocupa com a parcela. Eu vou conseguir fazer em 24 vezes, eu consigo. Em 200 por mês dá para mim. Mas o juro ninguém pergunta. Tem que perguntar. O juro que é importante, né? O pessoal dos bancos se assim vão ficar bravos com a gente, mas a gente tem que falar. Tem que orientar, né? A verdade tem que ser dita. E, doutor Roberto, eu não sou coach financeira, mas muitas pessoas me procuram para desenvolver projetos, até o empreendedorismo. E eu vejo que eles têm muito medo de encarar isso, né? Eu quero entender meu cenário, mas tem um grande medo, porque normalmente a gente pinta um monstro maior do que é, né? Então, fazer esse diagnóstico, às vezes, é um grande desafio para as pessoas. O que o senhor recomenda? Que dica você daria? Por onde começar a fazer esse diagnóstico? Então, a gente tem que separar aquilo que é o nosso dia a dia. Então, eu recomendo todo mundo tem planilha do Excel, ou pega um papel mesmo, caneta, né? E coloca lá quais são aquelas despesas obrigatórias. O que são despesas obrigatórias? Eu pago aluguel, não tem jeito, todo mês não eu vou tem ter como que pagar. Fugir. O quanto eu gasto com alimentação. E aí, então faz a primeira coluna ali com esses gastos obrigatórios. Depois tu vê aqueles que são desnecessários, que às vezes tu pode economizar. Por exemplo, eu naquela época eu parei de jantar fora. Quem não gosta de jantar fora? É ótimo, né? Sim. A gente sempre quer. Mas, concentramos e uma vez por mês. Reduzindo os gastos. Isso, né? então esses gastos desnecessários que a gente pode atuar no primeiro momento. E eles sim fazem a diferença. E não se engane, quem não economiza no pouco, não economiza no muito, pode ter certeza. Sim, até porque é o hábito, né? Isso, é um hábito, com certeza. E é um grande desafio, mas ele é momentâneo, né? Porque se fizer isso, até conseguir se estabilizar, depois você pode, de novo, voltar a ter alguns benefícios, né? É bem isso, porque a gente pensa assim, eu vou ficar nessa penúria a vida inteira. Não, é um período que você vai precisar fazer isso. A gente gosta muito de adiantar sonhos. Eu passei por isso. Encontrei aqui, antes do programa, o comandante do Corpo de Bombeiros, né? Eu fui soldado do Corpo de Bombeiros, fui bombeiro militar. E quando eu passei no concurso, meu salário, eu era estagiário, ganhava R$300, foi para R$1.400. Nossa, tô rico! Fiquei rico, né? Podia comprar tudo, né? Tô rico! O que eu fiz? Fui lá e comprei um carro. Financiei. Olha. Então, aquele salário que parecia que era muito bom, passou a não mais ser, né? Exatamente. Devido a adiantar um sonho, eu poderia ter esperado um ano, guardado. Às vezes pago o carro à vista, ou esperasse mais um pouquinho, né? Então, assim, a gente adianta muitos sonhos, né? A gente vai lá, olha o celular. Eu quero esse celular. Quantas dá para fazer em 36 vezes? Eu consigo pagar, eu compro. Eu quero uma TV. A ansiedade, né, Isso. doutor? Esse a ansiedade faz consumismo, com que a gente não espere o momento certo para... E não adianta, sabe, Marisa? Todo mundo passa por isso. Ninguém é perfeito, Sim. né? A gente comete esses erros, né? E a gente tem que estar atento. O importante é a gente fazer esse diagnóstico e passar a mudar, né? Então, esse é o desafio que a gente tem pela frente. Todos nós, né? Verdade. Doutor Roberto, e hoje, né? Eu vou começar hoje. A gente sabe que, assim, nunca é tarde para começar, para recomeçar. E hoje, eu quero começar investir hoje. Quanto que eu tenho que ter para investir? Essa é uma pergunta muito boa, Marisa. As pessoas sempre me perguntam isso. Eu preciso de quantos R$1.000? Eu preciso de 50 mil, de 100 mil? Na verdade, pode ser qualquer valor. O importante é você criar o hábito de guardar. Se você for verificar a literatura, o pessoal fala, no mínimo 10% do que você ganha. Eu ganho R$3.000 por mês, eu vou guardar R$300. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter o hábito de guardar. E aí, o que eu recomendo? Que as pessoas façam uma reserva de emergência. Então, o que é essa reserva de emergência?
pode ser demitido, tu pode perder o teu emprego. Então não adianta tu ter, às vezes, o dinheiro investido em ações, que é o mais difícil, e aí você vai lá e vende todas as ações porque você foi demitido. Agora, se você tem uma reserva de emergência, então no mínimo 6 meses. Algumas pessoas recomendam até 12 meses. Eu recomendo que no mínimo 6 meses. Então, eu ganho 3 mil reais. Então, eu preciso ter pelo menos 18 mil guardado num local que seja fácil de eu resgatar. Então, a gente tem várias opções. Uma delas é o Tesouro Selic, que rende mais do que a poupança. Tem fundos DI, que a gente pode resgatar em 2 dias. Não colocar num local que, às vezes, não tem liquidez, demora, porque dependendo do investimento que você faz, tem, às vezes, 1 ano de carência, tem, às vezes, 5 anos. Então, tomar cuidado. Essa reserva de emergência é o primeiro passo. Fez a reserva de emergência, aí começa a pensar em outros investimentos. Então, o primeiro passo é fazer a reserva de emergência. Mas, então, eu separo isso. Eu tenho o tanto que eu vou guardar mensal, o tanto que eu vou tirar para reserva. É tudo separado dessa forma? Não, você começa, vamos pensar esse caso dos 3 mil reais, né? Então, eu tenho lá 300 reais por mês que eu vou guardar, 10%. Eu vou primeiro, esses 300 reais, eu vou colocar na reserva de emergência. A partir do momento que eu completei lá os 18 mil, vai demorar um tempinho. Entendi. Aí eu vou pensar em outros investimentos. Mas não adianta a gente pensar, eu sempre falo, antes de você começar a voar, você tem que aprender a andar, né? Sim. Tem gente que pensa já em voar direto. Não, primeiro vamos andar, né? Um passo de cada vez, né? Isso, um passo de cada vez. Então, o primeiro passo é fazer uma reserva de emergência. Porque o mercado financeiro, ele é muito interessante, ele é gostoso. E hoje a gente tem muita opção, né? A internet ensina muito. Então, eu vejo assim, eu dou dica direto para os amigos, tem algumas pessoas que eu faço mentoria, e eles já querem, não, eu já sei, eu já posso ir, então, nas ações. Não, vai com calma. Espera passar 1 ano. Vai com calma. Tu ficou a vida inteira sem fazer isso, tu vai precisar ser agoniado. Porque o que nos atrapalha são 2 coisas. É o medo e a ganância. Também. Então a gente tem que cuidar com essas 2 coisas. Às vezes o medo nos atrapalha. Meu Deus, o mundo vai acabar. Ano passado, com o Covid, eu vi pessoas desesperadas. A Bolsa de Valores do Brasil chegou a cair quase 50%. E empresas que a gente não sabia que ia quebrar, por exemplo, o Bradesco. Alguém acha que o Bradesco ia quebrar? Não vai, né? Um banco desse tamanho, né? O Itaú. E eu vi as ações do Bradesco, por exemplo, desvalorizarem quase 30%. Mas isso é o medo. As pessoas estavam com medo, eles querem vender. Então, daí eles vendem e perdem dinheiro. Perfeito. Exatamente. E, doutor, caminhando agora já para o nosso final. Já passou assim tão rápido? É muito rápido. Deixa que a gente vai bater um papo com a TV Gaspar. Vamos conversar de perto com essa equipe aí. Mas se fosse para dar uma dica milionária, digamos assim, eu vou chamar de dica milionária. Aquela assim, seu guarda... ficar rica logo. Então. A gente tem que pensar no longo prazo, sabe? Não adianta, não tem segredo maior do que esse. Tem que começar no longo prazo. E a grande diferencial são os juros compostos. Então você pensa o seguinte, tem empresas no Brasil que nunca deram prejuízo. Vamos pegar a VEG, que é catarinense ali do Jaraguá, né? Não precisa ir muito longe, né? Então assim, por exemplo, se investir na VEG, tu vai fazer um bom investimento. Se tu colocar o dinheiro que você investiu hoje na VEG, com certeza ele vai se multiplicar ao longo do tempo. Eu demorei para investir na VEG. Algumas pessoas falaram, desde que eu comecei a investir, a VEG já valorizou 3 vezes o seu capital. Isso fazem 2, 3 anos. Então é uma empresa incrível, catarinense. As pessoas às vezes querem investir em algo que não conhece. A dica é conhecer, então. Por exemplo, eu trabalho na área, eu sou enfermeiro. Vê as empresas dessa área, né? A rede de hospitais. Então, dica começa por onde você já entende, que é mais fácil. Eu vou investir na Petrobras. Tá, mas tu entende de petróleo? Tu entende como é que funciona esse mundo do preço do petróleo? Não sabe, né? Então, vai para onde você já entende, é o primeiro caminho. E eu penso assim, tem muita informação na internet. A internet lá tem vários influencers digitais que falam sobre educação financeira. O que eu aprendi muito foi com o Thiago Nigro. Ele tem no YouTube, ele é fantástico. O Instagram dele também é muito bom. Então, tem várias pessoas que estão dando aulas lá que um MBA não dá de graça. Sim, perfeito. Então, basta a pessoa ter vontade que ela vai encontrar informação. Então, já que o doutor está dando dicas aí de influencer para falar sobre isso, que livros você indicaria, né, para quem quer se aperfeiçoar, se aprofundar mais nesse tema, né? Que livros que você indicaria para as pessoas? É muito importante isso, Marisa. Eu acho que a internet é fantástica, mas o livro traz um conhecimento aprofundado. Então, assim, o Thiago Nigro tem um livro muito bom, que é o livro dele é Do Zero ao Milhão, sem cortar o cafezinho, porque as pessoas, né, ainda mais que a gente gosta de café. Toma aqui no café, né? Não pode, dá pra cortar o café, né? Não. É um livro fantástico.
Esse livro do Pai Rico, Pai Pobre também é muito bom. Então, se eu fosse dar 2 livros assim que tem que ser de cabeceira, qualquer pessoa que quer aprender sobre educação financeira, como investir, por onde começar, esses 2 livros são fantásticos, com certeza não tem erro. Perfeito. Doutor Roberto, obrigada pela sua participação, foi uma honra recebê-lo. As dicas com certeza vão ser muito válidas, eu acredito que o pessoal vai já conseguir ter uma nova visão sobre finanças. E já que a gente está falando em livros, eu vou aproveitar então lá da livraria Iavé Chamar, que 2 livros, né? Tem aqui Fé e Finanças, né? A Bíblia tem muita coisa para nos ensinar sobre finanças. É verdade. E aqui nós temos Dinheiro Emocional, né? Saúde emocional para ter paz financeira. Então também um livro muito legal. É fantástico. O Brunet pelo YouTube também, pelo Instagram, é muito bom. Exatamente. E também nós queremos agradecer os nossos patrocinadores, a Sorveteria Bonatti. Exatamente. Tá frio, mas eu não dispenso um sorvetinho. Ainda tá com descontinho de 15%. Vai até agosto, né? Vai agosto. Exatamente. Nós temos a Rose, né? Fala aí. Salão de beleza da Progressiva, né? A Progressiva da vida. Estamos vestindo, né? Loja da Sol. Use Fashion, a loja de Brusque. Né? Aproveitando, né? Então vai lá, já faz as tuas comprinhas. Exatamente. Ótica Bernardino. A Bernardino com óculos de lente, óculos de sol, uma variedade lá pra vocês. Dê uma passadinha óculos lá. de grau, óculos de sol, né? Isso. Então é só ir lá. A gente tem que lembrar Gaspar Celulares, né? Se você precisa dar um jeitinho no teu celular ou incrementar o teu celular, né? Dá uma passadinha lá. Dá uma passadinha. A Face Unique, né? Nossa nova parceira. Nossa nova parceira. Face Unique, exatamente. A harmonização facial, né? Daqui a pouco eu vou estar fazendo, tá, Silmara? Né? Porque... Não é só tu, porque eu já fui lá, tá? Só pra te falar. Então tá. Então tamo junto lá. Fui lá bater um papo com a Carla. Então e também a gente não pode esquecer da Ju, né? Da Mais Top, gente. Não podemos esquecer da Ju. Sim, no próximo programa ela vai estar com a gente. Pois então, mas a gente já tá lembrando dela nesse programa. Você quer ficar linda e maravilhosa? Vai lá na clínica dela. Os homens também têm. Exatamente. Já perguntei pra ela. Pois é. É um bom investimento. É verdade. Cuidar da gente sempre é um bom investimento. É o melhor investimento. Pessoal, nós agradecemos mais uma vez a sua participação aqui conosco. Agradecemos o Dr. Roberto, Marisa. Obrigada, sua parceria, Sil. como Obrigada, Dr. Roberto, né? As dicas são importantíssimas, vamos levar aí para nossa vida, né? A gente precisa muito dar uma revigorada aí na nossa vida financeira, né? E só para fechar, se você ainda quer ficar mais linda, lembra do espaço Make Cia, né, gente? É verdade. Aí fecha com chave de ouro fazendo aquela make super top. É isso aí. Então, até a próxima. Permita-se!